Boa noite a todos, né? Vamos recomeçar nossos momentos desses encontros de quarta-feira, na sessão de desobsessão, com essas palavras, com esses pensamentos, essas instruções que nos deixam mais próximos, né? Mais ligados um com o outro, nesse momento de pandemia que estamos vivendo no Brasil. Não podemos o encontro presencial, mas o nosso pensamento estando unido, sabemos pela doutrina e por tantas informações que recebemos através destes livros, que estaremos juntos. E assim vamos pedindo então por todos aqueles que se interessam por nós, que nos ajudem, nos auxiliem nesses momentos, para que a reflexão se faça, o aprendizado, e que possamos estar unidos com Deus e com Jesus. Pois Jesus já falou que onde estivessem 2 ou mais pessoas reunidas em nome dele, ele ali também estaria. É com esse propósito, com esse pensamento, que pedimos por todos os nossos familiares, por todos os que estão em nossos lares, amigos, parentes, pessoas que conhecemos, que nos são caras, e a todas as pessoas no mundo, Senhor, que sofrem nesse momento dores tão profundas causadas por essas dificuldades que estamos atravessando. Mas sabemos que quando ressurgir o momento de retornarmos à vida normal, social, convívio social, o valor que teremos descoberto em nossos amigos, em nossos familiares, o valor de um abraço, o valor do verdadeiro amor, que é o amor da família, que se estende como asas para todos aqueles que precisam de amor. Ajuda, Jesus, a nós mantermos esses pensamentos e nos unirmos com esses espíritos da casa de Fabiano, que sabemos estão constantemente próximos de nós. Que o Pai da vida nos abençoe, que assim seja. Vou parar aqui a música um pouco. Nós vamos ler hoje do livro Desobsessão. Nós paramos, né? No item 6, o impedimento das visitas, então vamos prosseguir aqui. Superação de impedimentos, né, os contratempos que acontecem diversos, né, na série de obstáculos que em muitas ocasiões parecem inteligentemente determinados a lhe entravarem o passo, repontam os mais imprevistos contratempos à frente do servidor da desobsessão. Uma criança cai, explode em choro, desaparece a chave de uma porta, um recado chega de improviso, suscitando preocupações, alguém chama para solicitar um favor, certo familiar se queixa de dores súbitas, colapso do sistema de condução, dificuldades de trânsito, o colaborador do serviço de socorro aos desencarnados sofredores não pode hesitar. Providencie de imediato as soluções razoáveis para esses pequeninos problemas e siga ao encontro das obrigações espirituais que o aguardam, lembrando-se que mesmo as festas de natureza familiar, quais sejam as comemorações, aniversário ou júbilos determinados, eventos domésticos não devem ser categorizados a conta de obstrução à ida, né, para o nosso trabalho de desobsessão no centro. E existem também, aqui no capítulo 8 ele fala, impedimentos naturais. Circunstâncias existem que pesam na balança do trabalho por obstáculos naturais. Uma viagem inesperada, por exemplo, pode acontecer que a obrigação profissional assim o exija. Noutros casos, a moléstia grave comparece em casa na pessoa do próprio cooperador, obstando-lhe o comparecimento à reunião.
Temos ainda a considerar o impedimento com enfermidades epidêmicas, qual a gripe, e em nossas irmãs é razoável aceitar como motivo justo de ausência os cuidados decorrentes da gravidez e os embaraços periódicos característicos da organização feminil. Surgindo o impasse, é importante que o companheiro ou companheira se comunique rápido com os responsáveis da sessão, atentos a que se deve assegurar a harmonia do esforço de equipe, tanto quanto possível. Então, existem vários impedimentos, né? E esse último são causas naturais, que são consideradas que realmente o médium, ali, a pessoa frequentadora da sessão, né, tem um motivo justo, mas que avise antes, porque tudo é informado. No momento que você já está pensando, emitindo a mensagem, olha, eu não posso ir porque eu estou com esse problema e não tenho condição de chegar, então você avisa ao dirigente da sessão, né, quem está presidindo aquele trabalho, ou a pessoa que possa chegar até ele com essa informação, e os próprios espíritos vão se reprogramando ali como que vai ser aquele atendimento que para aquele dia estava programado, né? E nós vamos agora então para o capítulo 9, que fala do templo espírita. À medida que se nos aclara o entendimento nas realizações de caráter mediúnico, percebemos que as lides, né, os trabalhos de desobsessão, pedem ambiente do templo espírita para se efetivarem com segurança. Para compreender isso, recordemos que se muitos doentes conseguem recuperar a saúde no clima doméstico, outros reclamam o hospital. Se no lar dispomos de agentes empíricos a benefício dos enfermos, numa casa de saúde encontramos toda uma coleção de instrumentos selecionados para assistência pronta. No templo espírita, os instrutores desencarnados conseguem localizar recursos avançados no plano espiritual para os socorros dos obsediados e obsessores, razão porque, tanto quanto nos seja possível, é aí, entre as paredes respeitáveis da nossa escola de fé viva, que nos cabe situar o ministério da desobsessão. Razoável ainda observar que os servidores de semelhante realização não podem assumir sem prejuízo compromissos para outras atividades medianímicas, antes ou depois do trabalho em que se comprometam a benefício dos sofredores desencarnados. E aí muitas pessoas falam, né, olha, desde que eu comecei, primeiro foi falado ali o preparo para quando a gente acorda, depois sobre a alimentação, né, nós já falamos, sobre o repouso físico-mental, viemos a prece, a meditação naquele dia, durante todo o dia, antes que antecede a reunião, né, os impedimentos que são causados, que a gente deve contornar para que possamos chegar, a chuva, visitas, os contratempos, né, e os contratempos aí naturais, impedimentos naturais. Aí muita gente fala assim, olha, mas tudo isso, será que é tão importante, né? Principalmente quando a gente tem aniversário na família, que a gente fala, olha, nesse horário eu não consigo, vai ficar até que hora, eu posso chegar mais tarde, porque não posso faltar, né, nesse compromisso, principalmente quando a gente sabe que tem ali trabalhos que estão sendo combinados há muito tempo, né, que nós já estamos nos preparando para aqueles desfechos. As pessoas estranham mesmo, né, que nós não vamos poder estar, e outros perguntam, nós tem que ter tanto preparo assim? Tem que ser no templo espírita, naquele horário, né? É um trabalho, gente, que a gente precisa se conscientizar. Nós vamos encontrar quem no templo espírita? Por que nós vamos na casa espírita numa sessão de desobsessão? Nós estamos, todos nós somos orientados para ir, né, nessa sessão. Ali na sessão de desobsessão, só entra aqueles que passaram na orientação, foram orientados, porque necessitam desse trabalho mais
aplicado, né? E ali na sessão de desobsessão a gente sabe que antes de a gente chegar, as salas são higienizadas pelos espíritos, a sala de passe é preparada para receber obsediados e obsessores. Então é um trabalho realmente digno de todos esses cuidados e sendo muito detalhado cada ponto. A questão da esquecer chave, a chave que some, né? Me contaram que o seu Zezinho falava, né? Que olha, faça tudo com calma durante o dia, né? Lembre direitinho para que não haja isso, porque ele falava que muitas pessoas chegavam na sessão e falavam: ai meu Deus, será que eu tranquei a porta, não tranquei a porta? E aí não ficava produtivo, não ficava com pensamento total, livre para o trabalho, ficava preocupado com outras preocupações. E é comum os espíritos fazerem com que a gente tenha várias preocupações, estamos lá presentes, mas não estamos mentalmente presentes como precisávamos para conseguir o êxito que a gente quer, né? Conseguir falar com esses espíritos que podem nos ajudar, manter esse contato e com aqueles que precisam da ajuda, que vão ali em busca da ajuda, né? Então o trabalho seria desperdiçado. Então se a gente fizer tudo com calma durante o dia, como eles falam, desde o despertar, a prece, os nossos trabalhos de casa, fazer consciente, presente, nós precisamos fazer tudo de forma não mecânica, de forma que a gente tenha essa percepção, né? Se a gente tivesse certeza de guardar a chave sempre no mesmo lugar, de trancar a porta antes de sair, quando chegássemos na sessão, quando chegássemos lá no nosso horário, nós estaríamos tranquilos para aquela hora que será dedicada à desobsessão, né? Então, para a gente fazer tudo com muita calma nesse dia, evitar conflitos, sempre com a prece, né? E todos os dias da nossa vida deveria ser assim, né? Quantas vezes a gente vai visitar pessoas, a gente nem abraça, nem fala que ama, não beija o suficiente, aí quando desencarna a gente pensa, deveria ter beijado mais, ter abraçado mais, então a gente está fazendo as coisas muito mecanicamente, né? E essa pandemia, acho que uma das lições que ela está trazendo para a gente é isso. Vamos viver cada hora intensamente, sabendo o que nós estamos fazendo, refletindo sobre o que nós estamos fazendo e o melhor de tudo, como nós estamos fazendo. Estamos abraçando realmente, querendo transmitir amor, estamos em casa fazendo as coisas com carinho, querendo que aquela pessoa aproveite esses momentos conosco, deixando a nossa marca, deixando a nossa lembrança querida para um dia que nós partirmos no plano espiritual. Será assim que eles vão nos ver? Então, todos esses detalhes são importantes, né? E os espíritos, eles nos seguem desde a saída da reunião anterior, eles ficam sabendo como nós estamos fazendo, se assim for permitido, e a maioria deles tem essa permissão, né? Se a gente pensa em caridade, se a gente está fazendo aquilo porque a gente quer fazer, que a gente quer se melhorar, quer ser melhor, estamos unidos com a equipe espiritual, os espíritos que estão ali ajudando naquele processo, né? Podem contar conosco, nós vamos estar integralmente naqueles minutos que nós vamos estar nessa sessão com eles, né? Ajudando, deixando o nosso instrumento, né? Sermos instrumentos dóceis para que a espiritualidade possa utilizar todo esse trabalho de uma forma que foi programada com sucesso, né? Então precisa sim de todos esses cuidados, não é exagero não. E aí, eu trouxe aqui do Livro dos Espíritos, do Livro dos Espíritos, não, desculpa, hoje eu trouxe do Livro dos Médiuns, a questão 331, ela fala assim: uma reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são a soma de todos os seus membros, formando uma espécie de feixe. Ora, esse feixe
será tanto mais forte quanto mais homogêneo. Se ficou bem compreendido o que foi dito na pergunta 282, né? A pergunta 282, ela fala de como se comportar nesses encontros. Tem várias perguntas ali, né? E principalmente no item 5, deixa eu pegar a pergunta aqui, 282, eu já falo já para você, olha. Eu marquei aqui. Vamos lá. Olha, 282, item 5, que ele fala: como os espíritos dispersos no espaço em diversos mundos podem ouvir as evocações que lhes são dirigidas de todos os pontos do universo? E ele responde, né? Frequentemente são prevenidos pelos espíritos familiares que vos cercam e que vão procurá-los. Mas ocorre nesse caso um fenômeno que é difícil de explicar, porque ainda não podeis compreender o modo da transmissão de pensamento entre os espíritos. O que posso dizer é que o espírito evocado, por mais distante que esteja, recebe, por assim dizer, um impulso do pensamento, como uma espécie de choque elétrico, que chama sua atenção para o lado de onde vem o pensamento a ele endereçado. Podemos dizer que ele entende o pensamento como na terra entendeis a vós. Então, todo chamamento, toda evocação, e ali na sessão de desobsessão, os espíritos são chamados pelos espíritos que comandam essas reuniões do plano espiritual, trazendo aqueles que são mais necessitados, todos os nossos obsessores, aquelas pessoas que querem nos encontrar, os familiares. Se assim for permitido, né, se o nosso pensamento estiver focado para aquilo, nós vamos nos comunicar. E quantas pessoas saem ali emocionadíssimas, né, porque tiveram uma oportunidade de ter uma conversa com um familiar que precisava tanto do consolo, da nossa palavra, de nos ver. Outros que precisavam receber, né, a informação do desencarne, porque nós sabemos que na sessão de desobsessão muitos chegam ali e que não têm essa condição de entender o que estava acontecendo. Ele acha que ele foi desprezado pela família porque ninguém mais quer conversar com ele, ele acha que ninguém mais está olhando para ele, ninguém mais cuida dele, ele não sabe que houve a passagem. Muitos espíritos estão nessa condição. E nós precisamos estar ali atentos, né? Sabendo o que o espírito que está na mesa, que veio ali para uma comunicação, o que ele está aguardando ouvir de todos nós que somos os trabalhadores aí dessa sessão, né? Eles com certeza querem carinho, querem atenção, querem pessoas verdadeiras que estão sentindo com eles, apoiando eles nesses momentos, né? Então, como nós gostaríamos de ser tratados um dia. Não dá para ir para uma sessão com 1000 coisas na cabeça, não se preparar para tudo isso, não estar pronto, né? Porque podemos pôr tudo a perder o que foi, às vezes, meses programado para que consigamos reunir, né? Como ele fala, um feixe, né? Como se fosse um buquê de rosas que a gente coloca aquele feixe assim para que elas fiquem bem juntinhas e por isso fiquem bonitas e perfumem o maior número de ambiente, né? Um ambiente maior para que todos sintam aqueles aromas. Então é assim que esses espíritos chegam até nós, todos nós que estivermos na sessão. Sejamos os assistentes, sejamos os médiuns, os médiuns esclarecedores, os médiuns de corporação, todos pensando, né? Saindo de casa com a mesma intenção. Eu quero ajudar, eu quero ser instrumento para conseguir, né, em algum momento ajudar qualquer espírito que ali esteja. Então é assim
que nós vamos conseguir, né, andar nesse caminho da desobsessão, do apoio na desobsessão, né? Desde que a gente tenha a vontade e tenha sim se preparado. Precisa desses preparos todos, né? E principalmente da boa vontade, do amor que a gente quer para esses espíritos, sejam lá quem for que compareçam na sessão, porque eles foram autorizados pelo plano espiritual, gente. Olha só, imagina assim uma pessoa muito querida nossa trazendo outra que ele vê que precisa e nós ali só falando da boca para fora, eles não conseguem sentir, não ficam mais ainda irritados ou então desperdiçar aqueles momentos preciosos que um dia a gente vai reconhecer como grande tesouro da nossa vida, né? Esses momentos que nós dedicamos ali nessas sessões. E o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala: bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, bem-aventurados os que padecem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. É de Mateus. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso reino é de Deus. Bem-aventurados que agora tendes fome, porque sereis farto. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis. É de Lucas. A justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem realizar-se na vida futura. Sem a certeza do porvir, essas máximas seriam um contrassenso, ou mais ainda, seria um engodo. Mesmo com esta certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Diz que é para viver, para haver mais mérito. Mas então se pergunta por que uns sofrem mais do que os outros? Porque uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Porque para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir? Mas o que ainda menos se compreende é ver os bens e os males, tão desigualmente distribuídos entre o vício e a virtude. Ver homens virtuosos sofrer ao lado de malvados que prosperam. A fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admite a existência de Deus, não é possível concebê-lo sem as suas perfeições íntimas. Ele deve ser todo-poderoso, todo justiça, todo bondade, pois sem isso não seria Deus. E se Deus é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho ou parcialidade. As vicissitudes da vida têm uma causa e Deus é justo, essa causa também deve ser justa. Eis o que todos devem compenetrar-se. Deus encaminhou os homens na compreensão desta causa pelos ensinos de Jesus e hoje, considerando-se suficientemente maduros para compreendê-la, revela por completo através do Espiritismo, ou seja, pela voz dos Espíritos. Então ali, muitos espíritos vêm na sessão para entenderem isso, né? Eles não entendem por que estão sofrendo, muitos acham, eu fiz tudo na vida, eu não fiz nada de mal, eu não pratiquei nada, então são espíritos sofredores que estão ali porque não tiveram a condição, né, que a gente teve de entender a doutrina, de saber que tudo tem uma causa, que se não for nesta vida, nesta encarnação, está em encarnações
lá atrás. Então assim nós temos uma condição de nos resignarmos com mais facilidade, sabendo que Deus é justo, nós sabemos que os nossos pedidos devem ser outros, devem ser: Deus me dá resistência, me dá força para passar por isso. Sabemos que tudo passa, que nada é eterno, mas muitos que chegam ali na sessão de desobsessão, eles vêm em busca dessas palavras que a gente pode fornecer, né? Das palavras de consolo, porque o Evangelho é o consolador, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, a doutrina espírita, o Espiritismo é o grande consolador e nós temos esse aprendizado. Então eles aguardam que nós possamos dar uma palavra amiga, saindo de lá com uma reflexão, com vontade de voltar para ouvir essas palestras, para se encaminharem em busca desse conhecimento que nós já temos. E se chegarem lá e encontrarem pessoas totalmente fora do que a doutrina pede, não é? A gente não tem... Todos nós somos humanos, vamos passar por dificuldades, vamos ter momentos não bons, né? Vamos estar um dia mais atribulado do que o outro, mas precisamos entender que isso não pode ser o natural, né? O natural é que com todo esse conhecimento, se a gente praticar, se a gente refletir, buscar em cada parágrafo do Evangelho, do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, da Gênese, do Céu e o Inferno, são tantas informações que a gente tem a condição de ajudar, né? Então vamos nos preparar, sim. As boas leituras são esses livros das obras básicas, de autores que a gente conhece, que é o Chico e tantos outros que nos dão as informações, nos trazem o amparo para nos prepararmos, para estarmos ali. Fomos chamados, foi concedida essa não é missão, é uma condição de ali estarmos. O que vamos fazer dessa condição é aproveitarmos para nós mesmos e para todos aqueles que lá frequentam, que eles possam receber a boa palavra, e que a gente possa, se não conseguir entender aquele espírito que ali está, porque ainda não está na mesma sintonia que nós possamos fazer a prece por eles, para que eles recebam essas vibrações amorosas, e que um dia, né, porque o trabalho não é nosso, o trabalho é do plano espiritual, é de Deus, né, a permissão é de Deus, o quando que a pessoa vai entrar nessas lides espíritas, né, é um trabalho dela enquanto espírito para o seu crescimento, do passo a passo. Então, nós não estamos lá para resolver, nós estamos para ajudar, né? Sermos instrumentos de ajuda. E por isso, nós precisamos de todo esse preparo, sim, e só deve ser numa casa espírita, que tem, como eles falaram, toda a condição, a higienização, espíritos que estão ali, que programaram, que conhecem esses espíritos que estão nos visitando, a equipe do espiritual da Casa de Fabiano, que nos conhece, muitos a gente já conheceu, né, que estão hoje trabalhando no plano espiritual, ficam felizes de verem o nosso crescimento, a nossa dedicação. E é assim que a sessão de desobsessão, ela pode ser esse feixe, né? Quanto mais pessoas pensarem igual, quanto mais o nosso intuito for de ajudar a todos que ali chegam, também nós seremos ajudados, porque estaremos ali dentro desse feixe, né? Envolvido nessa segurança de que a doutrina espírita pode consolar, e nós também podemos ajudar em todo esse trabalho. Então eu desejo uma semana excelente semana para todos, pedindo a Deus e a Jesus que nós possamos sempre fazer as nossas preces por todos esses, né? E que nós possamos ser aproveitados pelos espíritos superiores, os espíritos mais nobres que
que trabalham na casa e nesse momento estão trabalhando muito mais, para que nós também nos preparemos à noite com a condição de poder atender a todos aqueles que necessitam, se nos for permitido. Vamos então à nossa prece, mas desejando já desde já uma boa semana a todos, o amparo e o auxílio a todos aqueles que estão necessitando nesse momento, seja de saúde, seja de paz, de equilíbrio, que nós possamos ser úteis para qualquer pessoa que nos procure e principalmente para o nosso próprio aprendizado. Vou pegar aqui. Então vamos à nossa prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cair em novos erros e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus.